Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem aí com vocês aí? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, então beleza. Bom, vamos lá então. Dinan? Oi. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Eline? Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, sim. Jaqueline está aí? João Marcos? E aí, joia? Tudo bom. Jamil? Matheus? Matheus, depois eu vou te responder lá no particular, né, sobre aquele assunto lá, né? Não é, Matheus? Tá? Matheus? Oi. É você que perguntou para mim sobre o AVA lá para mim? Sobre o ambiente virtual? Ou é outro Matheus? Deve ser bom saber que esse já não fez o que ele já fazia. É a vontade de Deus. Deve ser outro Matheus. Bom, vamos iniciar então a aula de hoje. E a aula de hoje é uma aula introdutória aí, aula inicial. Vamos falar sobre a história da segurança do trabalho, a ética no ambiente de trabalho, o SESMIT, o NR4 e a NR5. Tá? Eu estou gravando e depois eu vou disponibilizar para o pessoal que não pôde participar. Bom, em primeiro lugar, aí você sabe qual que é o dia comemorativo do técnico de segurança? Quem pode dizer para mim? Tem uma data comemorativa aí. Essa é uma data que coincidiu com alguma lei aí. Dia 27 de novembro? Isso, 27 de novembro. 27 de novembro que foi feita aí, ó, a Lei Federal 7.410, 27 de 11 de 1985, que deu, então, origem e competência aos engenheiros de segurança do trabalho e, automaticamente, também os técnicos de trabalho que estão no CREA. Né? Seria bom que a gente pudesse comentar sobre o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? Porque ele é um conselho, ele é um conselho federal que dá reforço, né, às deliberações, né, dos engenheiros e dos técnicos, né, se por acaso eles forem abrir uma ART, uma autorização de responsabilidade técnica, dá um pouco mais de respaldo. Quem que dá o respaldo dos técnicos de segurança é o Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho, através de um site que ele é próprio para o cadastro do Tec Segurança, que é chamado SIRP Web.
né? Sistema integrado, né? Onde que você faz o seu cadastro para segurança. É totalmente gratuito, web, ele é do Ministério do Trabalho. Aí você faz o seu cadastro nesse site, CIRP Web. CIRP Web, tá? O CREA não, o CREA você paga, né? Você paga para se cadastrar, né? E você tem uma taxa anual aqui, em torno de uns R$300. A taxa de documentação, mas no Ministério do Trabalho você não paga nada, tá? Você vai lá, então, está pulando aí dia 27 de novembro, bateu com a Lei Federal 7.410, 27 de novembro de 1985. Esse é a data de segurança. Algumas pessoas idolatram o dinheiro. Bom, eu não sei se vocês assistiram, né? Eu gostaria que alguém assistiu esse filme, você pudesse fazer um breve relato. O filme é chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Eu queria que quem já viu esse filme aqui pudesse fazer um relato breve. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que está sofrendo. Não vai durar. Eu estou bem, obrigada. Vai ficar depois de passar. Quem já assistiu esse filme? Tempos Modernos? Charlie Chaplin? Ninguém assistiu esse filme? Seu país. Esse filme é antigo. Então você virá. Bem antigo. Cai em todas as aulas de administração de produção, de controle de produção, não sei, mencione aí a indústria aí, ele caiu. Camilo nunca assistiu não, Júnior? Jaqueline, João Marcos, Matheus, Natasha. Não, eu nunca assisti. Meu Deus. Também. Não, é que vocês são muito novinhos. Então, vocês estão certos. Vocês estão certos. Estão mais atualizados com esses novos filmes, né? Mas este filme aí, né, eu vou ver se uma hora desse aí... Oi, mãe, tá aqui não. Esse filme de Charlie Chaplin, ele é do tempo do cinema mudo ainda, e ele mostra, né, ele é uma maravilha, é moderna, né, viu? É porque... Já vi ele sim, só não estava lembrado do nome. Ah, ok. Quem falou? João. João. Então, João. Esse filme aí, ele foi um dos precursores do cinema, né? Por isso que Charlie Chaplin foi um gênio, né? E ele fala nesse filme Tempos Modernos, logo no início, ele separa a tela do lado direito dos operários, eles entrando em uma fábrica, né, para trabalhar logo de manhã, 7 horas da manhã, e do lado esquerdo, né, como se fosse as ovelhas entrando por matadouro. Então, como é que funcionava a indústria antes, né? E se você quiser ver mais ou menos como é que funciona a indústria também hoje, né? É só você ver como é que funciona a indústria chinesa. A indústria é chinesa, a Organização Internacional do Trabalho, ela é proibida entrar lá, né? Eles não conseguem, né? E
como é que funcionava antes, né, nesse tempo de Charles Chaplin, mais ou menos uns 100 anos atrás, né? Então, as pessoas faziam fila, né, viu, na frente da indústria, né, e as pessoas machucadas, né, viu, que tinham o dedo decepado, viu, e que estava com traumas, né, tanto psicológico como físico, elas iam embora e elas ficavam em casa, né? Ficavam em casa e não vinham mais trabalhar. Então, não não tinha sindicato. Então, daí que houve, então, viu, as pessoas machucadas, as pessoas, viu, que tinham o seu corpo mutilado, então eles começaram então a montar então um clã, né, então um sindicato. E aí eles, então, obrigaram, então, os políticos da época, então, a elaborar certas leis de proteção, né? Então, viu, é por isso que Charles Chaplin, viu, logo no início, então, ele divide, então, a tela do lado direito, o pessoal entrando para trabalhar, e do lado esquerdo, então, viu, as ovelhas entrando para o matador. Funcionava assim, então, a pessoa sã trabalhava, então, a pessoa que não era sã, ela ia embora e ficava na casa, então, não tinha direito nenhum, né? Com é, os, é, os tempos modernos, as coisas elas mudaram muito, tá? Então, houve então viu, a criação dos sindicatos e leis, né? E Getúlio Vargas nessa época de 1938, né, a 46, ele idealizou, né? Ele viu, tirou da gaveta muitas leis, né? E ele fez, né, com que os trabalhadores, né, tivessem um pouco mais de direito. Mas, à frente, né, viu, essas leis foram sociabilizadas, né, elas ganharam força, e daí houve, então, a criação das normas regulamentadoras, que hoje são 37, e que estão sendo alteradas, né, no governo Bolsonaro, já faz uns 2 anos aí, e no dia 29 de março agora, elas vão entrar em vigor, tá? Elas sofreram sanções, outras sim, outras não, mas elas agora, né, no dia 29 de março de 2021, elas vão entrar em vigor. Essas alterações das normas regulamentadoras, vocês devem ficar atentos, tá? E teve vários alunos aí, né, que perguntaram se poderia comprar o livro das NRs, né? Então, eu sugeri que, por enquanto, não, porque elas estão em revisão. Então, não vai valer muita coisa, não. Entende? Então, o certo mesmo é que vocês fiquem atentos à internet, a esses blogs aí, a esses sites, né? E, principalmente, o ENIT, né? Que ele é um órgão, uma entidade do governo, aonde que tem a obrigação de centralizar essas revisões aí das normas regulamentadoras. Quem de vocês aí que está atento e antenado aí às revisões das NRs? Quem? Alguém dos meus irmãozinhos aí? Ou das minhas irmãzinhas? Dinan tá aí. Eline também. Jamil também. Jaqueline, João Marcos, Matheus, Natasha. Tudo aí. Bom, não quer falar comigo, né? Tão bravo comigo? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Bem, depois de Getúlio Vargas, depois da criação das NRs e dessa lei federal, né? Então, houve, então, a institucionalização da função, né, de técnico de segurança, juntamente com engenheiro de segurança do trabalho.
Tem uma coisa assim que vocês têm que saber, é o seguinte, ó, o técnico de segurança do trabalho, ele é representante do Ministério do Trabalho dentro da empresa. Então, tem uma legalidade, né? A partir de quantas pessoas que é obrigado a ter o técnico de segurança, né? Depende do grau de risco. Mas, a partir de 100 pessoas aí que você tem a obrigação de você ter o técnico de segurança. A CIPA é a partir de pelo menos 20, né? 20, 32 pessoas. Depende do grau de risco também. O grau de risco, o que é o grau de risco? O grau de risco, ele nasce e ele pode ter uma alteração, né? Ele pode ter uma alteração de acordo com a classificação da empresa, né? Porque cada uma das empresas, ela cai dentro de um quadrante, né, fiscal, e este quadrante fiscal, ele é chamado CNAE. CNAE quer dizer CNAE, Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, né? Então, ele já vai, então, determinar ali o grau de risco, né? Tem uma tabelinha, né, na norma regulamentadora 4, onde que mostra, então, o CNAE, de acordo com a classificação da sua empresa. Todas as empresas possuem o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, né? Então, é feita uma ligação aí entre o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais. Então, automaticamente, aí você tem dentro de uma NR4, você tem, então, a relação que é a que a gente vai ver aqui hoje, né, que já sai o grau de risco, né? 1, 2 e 3, tá? Bom, agora, a relação interna, que vocês, técnicos de segurança, vocês têm que captar, são quatro condições aí, né? 4 condições. Primeiro, você tem o empregador, né? É aquele que te contrata, mas ele vai contratar um técnico de segurança pela obrigação da lei. Porque se não fosse a lei, voltaríamos lá no tempo do cinema mudo, e o empregador, ele nunca ele iria concordar, né, que tivesse um técnico de segurança dentro de uma empresa, né? Mas hoje não, hoje tem leis, né? E hoje essa lei obriga, então, né, baseado na NR4, que um certo contingente tem a obrigação de técnico de segurança e, de acordo com essa cadência, né? Então, tem lá o enfermeiro, tem o médico do trabalho, tem engenheiro do trabalho, que depois a gente vai ver isso aí hoje ainda na NR4 através de um exemplo aí, claro aí, tá? Mas o empregador, ele vai contratar um técnico de segurança por causa da lei. Esse aí é a primeira relação, né, que você tem, é o empregador. Mas existe também o técnico de segurança que tem uma função, tá? Gessé está entrando aí. Gessé, quando você quiser aí, você fala, viu? E você tem aí uma relação interna com o RH. Tá? Então, você tem uma relação interna com o RH e você tem uma relação interna com os trabalhadores, né? Pode ver lá embaixo, lá. Tá vendo? Essas são as relações internas. Se você quiser abrir o leque, e eu gostaria que você abrisse o leque, né, e que você pudesse falar com a gente, eu não coloquei aqui, mas se você quiser participar desta discussão, eu ficaria muito feliz se você me dissesse aí quais são as relações externas do técnico de segurança.
Deu certo? Foi para minha pergunta? Ou foi para minha... Não, eu só tô feliz que você tá aí. Que bom. Pessoal, boa tarde a todos aí. Para quem não me conhece, eu sou o Gessé, né? Sou engenheiro de segurança. É um prazer aí estar podendo compartilhar com vocês aí um pouco do conhecimento aí que a gente tem aí de aproximadamente 13 anos de fábrica, tá? E como o Elcio falou, eu não, né, entrei aí no meio da apresentação, mas o técnico de segurança ele tem um papel importantíssimo aí, né? Nessa correlação aí, né? Nessa integração entre essas áreas. E econômica também, né? Até Exatamente. Até mesmo, né? Eu costumo dizer que, na verdade, o técnico de segurança, ele, na grande maioria, ele é um mediador, né? Não sei se vocês têm clareza do que é um mediador, mas ele é uma peça fundamental para poder atender os interesses, né, dos colaboradores, tá, do chão de fábrica, em diferentes papéis. Então, você tem o quê? Você tem o operador de produção, que ele tem o seu escopo de atividade, né, seu papel e responsabilidade. Você tem o manutencista, seja ele manutencista elétrico, seja ele manutencista, né, mecânico. Você tem a pessoa de limpeza técnica, que é um profissional com outro nível de conhecimento, né? Você tem a própria liderança, que você tem que, né, andar do lado da liderança para poder agregar valor. Você tem também, tá, a alta liderança, onde na grande maioria das vezes você vai ter que estar reportando, né, os indicadores. E aí, a depender da empresa que vocês entrem, vocês certamente vão interagir com lideranças a nível global, né? Porque se tratando de segurança, pensem que, né, a função de segurança, ela é uma função técnica, mas ela é, como eu diria assim, ela é um estágio acima do nível técnico, né? Então, na grande maioria das vezes, você vai estar falando com o gerente da planta. Você vai estar reportando com o gerente da planta. Em algumas situações, você vai estar respondendo pela planta. Vocês entendem essa responsabilidade? Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, né? A planta de Camaçari, na grande maioria das vezes. Muitas vezes eu tenho que reportar um acidente, né? Ou um incidente de alto potencial, né? Para a América do Sul. E muitas vezes para o diretor global. Quem vai reportar, na grande maioria das vezes, vai ser o setor de segurança. Então, entenda que você, né, o seu nível de maturidade para diferentes ações vai ter que ser bem diversa, porque você vai estar tratando, você vai ter que usar inclusive linguagens diferentes. Você vai estar lidando com a alta liderança, e em alguns momentos você vai estar lidando com o responsável pela limpeza técnica. Percebeu a disparidade? Eu falo no sentido de maturidade que vocês vão precisar ter para poder, em algum momento, falar com o RH. O RH é extremamente formal, conservador, né? Ele tem aquele papel também mediador, mas ele é focado totalmente em pessoas. Então, você, em alguns momentos, na parte de treinamentos, vai estar interagindo com o RH, né? Você, em alguns momentos, vai estar lidando com contratados, você vai estar lidando com o chão de fábrica e com o empregador, né? Com os interesses da companhia. Claro, né? Preservando, acima de tudo, a integridade física de todos os colaboradores, tá? Entendam que essa função ela é uma função de staff, ela é uma função de destaque dentro da organização. É tanto que, né, quando você anda na fábrica, já acontecia muito comigo, de muitas vezes o diretor ficar inseguro assim, olha, se olhando, né, para ver se não está cometendo algum desvio. Tamanha é o respeito do profissional de segurança. Foi claro aí, Elcio? Vocês entenderam aí mais ou menos o que espera, né, do profissional? Bom, eu entendi, mas eu acho que o pessoal deve estar muito com frio aí, ó, porque está meio encarangado em casa, o pessoal aí. Jaqueline?
Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu entendi. João Marcos? Entendi. Era isso mesmo que vocês esperavam? Ou não estava muito claro o escopo da atividade? Ah, mais ou menos. Vocês, assim, eu não conheço o perfil, né? O perfil, vamos dizer assim, educacional de vocês, assim, né? A formação, na verdade, educacional não, a formação de vocês, o nível de escolaridade de vocês. Mas entendam que o profissional de segurança, ele, assim, pelo menos eu passei em 3 companhias, né, e multinacionais, ele é uma liderança, tá claro? Se vocês entenderem que você tem que se portar como uma liderança dentro da organização, já é meio caminho andado. Vocês têm 2 formas assim, de vocês entenderem isso, né? De uma forma técnica e a outra que é a forma prática, né? Você pode unir as duas, porque viu, o dia que você como técnico tiver que fazer uma investigação de acidente, viu, aí você vai entender, aí você vai saber realmente que você tem que ter uma certa liderança. O técnico de segurança, viu, ele tem que ter basicamente assim o perfil de um gestor de RH, tá? Ele tem que ser, tem que ter uma... É um mediador, né? Ele é um mediador entre os o RH, ele cuida das pessoas, né? Ele tem que ter um sigilo, né, grande, né? Exato. E ele tem que saber muito bem né, o que significa pensamento, palavra e ação, né? Pensar é uma coisa, falar é outra e ações são outras coisas. Então, tem muitas coisas que, viu, que você, como técnico de segurança, você tem que pensar. Mas tem muitas coisas que você vai pensar e não vai falar nada. Você vai ficar quieto, né? Porque, viu, se você falar pro operacional, você pode levantar, viu, o nível de exigências dele, né? De expectativa deles, né? Então, você tem que saber muito bem aonde é que está a lei, onde estão as normas, viu, as normas regulamentadoras, né? Você tem que se calçar muito bem. Você, na verdade, é um consultor, né? Você, Isso. em alguns momentos, atua como consultor. Você, como se fosse uma empresa especializada prestando serviço de orientação. Então, você vai ver pessoas de RH, segurança, eu posso fazer isso? Segurança, é permitido fazer isso? Né? E aí que entra essa questão né, da interação entre diferentes áreas e a linguagem que você utiliza. Então, pense assim, ó, vai ter situações que como eu está falando aí, que você não vai, em alguns momentos, né, você vai ter que usar o seu conhecimento aprofundado sobre as normas de uma forma, né, que favoreça a empresa. Porque tem muito técnico de segurança que fala assim, não, eu sou by the book, eu sou o cara que sigo na risca as normas. Mas se você estiver diante de uma situação aonde, né, é esperado que você, né, de que você amenize um determinado conflito, a ótica tem que ser mudada, tá? Não estou dizendo para você ir de encontro o que está escrito, mas a habilidade emocional, né, a habilidade a relação, né, vamos dizer assim, a sua habilidade na relação de conflitos, vamos dizer assim, né, na mediação de conflitos vai ser fundamental, porque vou dar um exemplo, tá? Vamos trazer para um exemplo prático aqui, tá? O operador, ele chega para você, eu tenho direito de recusa. Se você for lá na norma, certo? Você tem direito todo colaborador que se sinta inseguro diante de uma atividade tem direito de recusa. Mas a planta parou.
A planta deu uma quebra crítica, parou e precisa de fazer uma intervenção. E naquele momento, aquela intervenção, muitas vezes vou dar um exemplo, né? Muitas vezes o cara que autoriza uma determinada atividade, tá? O cara que, vamos dizer, o supervisor de entrada, ele não está lá para poder liberar. O que vai acontecer? Eles vão chamar quem para poder intermediar essa situação? A segurança, né? Técnico de segurança. Exatamente. Então, você está com pensa assim, ó, você está com a liderança aqui estressada, precisa liberar, precisa liberar, precisa liberar, e aí segurança dá um pulo aqui que precisa liberar a atividade, a fábrica parou, blá, 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 blá. Aí tem um empregador ali, mas essa atividade tem que ser feita, mas tem que ser liberada pelo supervisor de entrada. Tá? Aí o cara fala, não vou fazer, você vai chegar lá e você vai ter que ter a habilidade de chegar assim, não, peraí, gente, calma. Cadê a instrução de trabalho dessa atividade? Não tem instrução de trabalho não, então vamos fazer aqui, vamos descrever. Quem é o especialista é você, então vem cá, senta aqui, vamos descrever o passo da atividade seguro. A gente escreve a PTA, né, uma análise de risco, né, vai precisar de recurso adicional, você vai ter que habilidade de, né, diante da situação, avaliar, né. Você não vai atrás da norma, a norma não vai dizer para você como é que você tem que realizar no detalhe aquela atividade ali, aquela intervenção. Então, você vai ter que, com seu conhecimento sobre o processo, tá? Então, eu vou deixar logo uma dica fundamental aqui para qualquer técnico de segurança, tá? Regra, né? Número 1, principal. Você, técnico, precisa conhecer o processo. O processo de fabricação, o processo de manufatura da sua empresa. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Primeiro passo, eu cheguei técnico de segurança, sou lá, o técnico de segurança. Qual é o primeiro passo do técnico de segurança? Repitam aí para mim. Repitam aí para mim, gente. Primeiro passo viu, José? Viu? Acho que eles não entenderam direito. Viu? O primeiro passo, ou função, ou responsabilidade. Vocês entenderam, gente? Todo mundo calado? Não entendeu? Não repito. Repita, por favor. Vamos lá. Pergunta. Mais Vamos lá. Vamos lá. O técnico de segurança é um profissional especializado, né, que conhece muito bem as normas, né, e, né, as medidas preventivas para poder o trabalho seguro. Tá claro isso? Sim, Todo sim, mundo entendeu claro. isso? Beleza. Entendi. Então, o técnico de segurança, né, você está na escola aqui, na Protec, você vai rever todas as normas, a gente vai discutir aqui uma série de conhecimentos, né, aprofundados sobre o que é que pede trabalho em altura, o que é que pede espaço confinado, o que é que pede, né, trabalho PTA quente, o que é que pede um trabalho, né, em altura. Então, a gente está aqui, a gente vai conhecer o que é que, vamos dizer assim, né, o que é que essa revisão bibliográfica, né, o que é que os livros, o que é que a literatura traz, né, como um trabalho seguro, certo? Então, vocês vão sair daqui com esse nível de conhecimento bacana. Mas, em um dado momento, a Jaqueline e o João, eles vão começar a trabalhar na produção de pneu. Em uma fábrica, né, como a Bridgestone ou a Continental, beleza? Entenderam aí? Eu vou trabalhar no processo de pneu. Qual é o primeiro passo do técnico de segurança? Independente do conhecimento aprofundado sobre as regras, qual é o primeiro passo que ele tem que ter? Conhecer o processo de fabricação daquela empresa. Como é que o produto chega, como é que o produto, né, entra dentro do processo de manufatura, quais são as etapas do processo, quais são, né, como é que é feita a inspeção, como é que é feito o controle de qualidade, aonde é armazenado, quais são as particularidades que aquele processo de formação do pneu tem,
Aí eu pergunto a vocês, vocês vão aprender isso, esse conhecimento com quem? Na escola, Protec? Na escola e na prática também, na empresa, estudando sobre a empresa. Vocês vão aprender isso aonde? Na empresa, não é isso? Sim, Então, se eu estou na fabricação de pneu, eu vou lá junto com o time técnico especializado, que já está lá há 20 anos, e eu vou entender, né, como é que é feito o processo de fabricação. Eu vou trabalhar numa montadora, na Fiat, né, que a Ford já foi embora, na Fiat. Né? Você vai ter que o quê? Junto com a parte técnica, né, o time de produção, entender como é que é feito aquele processo. Tá claro? Eu vou trabalhar na cervejaria, né, na fábrica de bebidas. Eu vou entender com o pessoal de produção como é que é o fluxo do processo. Entenderam isso? sim. Então, requisito básico de um técnico de segurança, independente do conhecimento aprofundado que ele tenha, é conhecer o processo de manufatura, né, da empresa que você está prestando serviço. José, Oi. é só eu falar aqui um pouquinho aqui. Eu vou pensar, né, que eu sou leigo e eu vou voltar alguns anos aí da minha vida aí e, Tá. né, eu vou tentar, viu, capitular isso que você está falando. Vamos lá. Viu, por que existe, viu, a minha função de técnico de segurança do trabalho? É por causa que, né, que o Ministério do Trabalho, né, ele não pode colocar um inspetor do trabalho dentro de cada empresa. Então aí se ordenou, né, desde 27 de novembro de 85, que tenha a engenharia lá de segurança do trabalho e os técnicos. Então, os técnicos de segurança são representantes do Ministério do Trabalho dentro de uma empresa. E o ser humano, quando ele vai trabalhar, né, só o próprio trabalho diz, né, que é um trabalho, né? Então, ele vai exercer um esforço mental e físico e ele automaticamente ele vai depreciar o seu corpo, a sua mente, a sua alma estão até ali. E essa depreciação, ela tem que ser renovada, né? Então, a pessoa ela vai trabalhar, ela volta para casa, renova, amanhã vai trabalhar, sim. Mas se a empresa estiver desgastando e ralando demais o ser humano, quem vai ter que pagar a conta final vai ser a União, né? Que vai ser, né, o INSS. Então, quando você fala assim sobre sobre a função, sobre o primeiro passo, aí, que tem que conhecer o processo, né, eu tenho que conhecer qual a interação do ser humano dentro do esforço físico e mental do seu trabalho, né? Para mim saber se isso aí está dentro das normas ou viu, está dentro das regulamentações, para saber se esse ser humano, né, ele vai ficar inteiro aí daqui a um tempinho, né? Porque senão aí o Ministério do Trabalho passa a bola lá para o INSS e o INSS vai pagar uma pensão, né, para ele ou para a viúva, né? Então, eu penso assim, né, que eu tenho que conhecer o processo por causa da interação do ser humano. Exatamente. Eu acho Me comportei que bem como leigo? você disse tudo agora aí. Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que está gravando. Entendeu? Então, assim, é como eu te falo. Então, para você opinar sobre, para você, né, agregar como profissional de segurança dentro da organização, né, você vai ter que ter conhecimento do processo. Você vai precisar entender e, obviamente, a própria manufatura, ela é um aliado, né, na verdade, dentro desse processo aí de troca, né, de conhecimento. Você com conhecimento aprofundado, né, sobre as normas, né, sobre as medidas seguras de trabalho, e o operador com seu conhecimento de processo. E aí, né, usando, né, vamos dizer assim, né, a interação entre as partes, que aí a gente consegue, né, desenhar ou planejar uma atividade de forma segura, tá? Assim, eu vou dar um exemplo claro. Eu chego numa atividade
que eu vejo que o operador está trabalhando, vou dar um exemplo prático, tá, Elcio, para poder ficar um pouco mais claro para eles. Mas eu estou diante de uma atividade que eu percebi que tem algo errado, que está realizando de forma errada. Independente do meu conhecimento, certo? Eu chego para o colaborador e falo o seguinte: tudo bom, você pode parar a atividade, né? De uma forma educada, óbvio. Essa atividade que você está realizando, né, no seu procedimento, ele requer que seja feito de qual forma? Eu já, tipo assim, eu já sei que ele deveria ter seguido um passo da atividade. Mas por que eu sei que ele deveria ter seguido? Por que eu sei que ele está fazendo errado? Porque eu conheço o processo. Entenderam isso? Se você não conhece como aquele processo funciona, como é que você vai se antecipar a um erro? Mas ainda assim eu faço esse exercício, né? Como é que o seu procedimento fala para fazer? Não, realmente eu deveria ter feito assim, assim, assado. Entendeu? E aí a gente, né, segue com a tratativa que é necessária daquela situação. Mas independente de qualquer coisa, o técnico, um recém-técnico que chega em uma empresa, ele precisa conhecer o seu processo. Para que daí você consiga fazer a interação entre as partes, né? RH, com o cara de elétrica, o cara de manutenção, o cara de logística, o cara da patrimonial. Então, o RH muitas vezes vai lhe pedir certas documentações que são a exigência, né, do Ministério da Saúde, né, Então, assim, em alguns momentos, né, você vai precisar, né, entender como é que o CEO da empresa, né, quer que você, né, quer que aquele item seja dado uma prioridade. Ó, eu tenho um item aqui que uma lift caiu e teve um acidente, eu quero que faça inspeção em todas as lifts da fábrica. Então você vai lá, eu quero que teve um acidente, né, nos Estados Unidos e eu quero que você faça porque um cinto de segurança se rompeu. Eu quero que você vá lá e cheque todos os cintos de segurança dos colaboradores, né? Laude. Então, assim, o cara central aqui, né, daquele slide que o Wes estava mostrando, ele é uma área suporte, né? Você é um especialista, né, um consultor, né, de segurança que atende a diferentes áreas, tá? E para que você consiga discutir de uma forma até assertiva, você precisa conhecer seu processo, o processo de manufatura, né, o processo de produção, tá? Então, o técnico de segurança, ele tem que ter essa humildade, né? Não sei se a palavra certa no início, né, Elcio? Seria essa, você tem que ter a humildade de ir lá junto com o chão de fábrica, entender o processo, para que daí, com aquele conhecimento que você tem de segurança, junto com o conhecimento do processo, consiga desenhar uma atividade segura. E dentro das relações internas aí, o empregador é que ele vai pagar o seu salário, né? Exato. Mas tem muitas vezes que você vai ter que conversar com ele e você prevenir ele, né, de algum dano aí financeiro, até de algum processo trabalhista, de alguma situação, né, que pode acontecer, né? Então você vai se antever a isso, né? Diante de uma certa circunstância. Por exemplo, né, você vai chegar lá no RH, né, e você vai pedir, né, para analisar os atestados médicos, né? E você vê que num setor, né, que tem 12 pessoas, já teve 3 ali que falou sobre dor nas costas. Então, automaticamente, você tem que antever, você tem que ir lá, analisar diante da ergonomia, né, que é a NR17, ver se tem alguma situação lá que está fora do controle e está gerando esse incômodo físico nas pessoas. São algumas coisas que você tem que saber conversar. Mas você não vai dizer lá na operação que está tudo errado, né? Você é inteligente, né? Então você tem que ter um diálogo, viu? Ao mesmo tempo que é na direção e ao mesmo tempo
que é no operacional. Então, você tem que ter uma linguagem aí toda própria. Você tem 2 ouvidos para ouvir e tem uma boca para falar, né? Então, você tem que mais ouvir do que falar. E o RH tem esse perfil, né? Esse perfil de sigilo, de intermediador, né? Que você falou, né? Mediador, né? Na verdade. Mediador. E as relações externas, né? A gente poderia conversar aí, né? Que são essas aí. Aí, se você quiser, lá numa relação externa, se você quiser falar sobre um escritório de advocacia, de direitos do trabalho, isso aí é mais uma consultoria para a área de RH, né? Apesar que a maioria das empresas multinacionais e organizadas, né, que tem mais do que 100 funcionários, 200 funcionários, então o RH tem a assessoria jurídica, né? E essa assessoria jurídica, ela fala sobre os direitos do trabalho para o RH, né? E muitos gestores de RH, eles vão estar muito ligados com vocês, eles vão estar... O diálogo, ele vai ser constante, né? Então, entre vocês, Tec Segurança, e o pessoal do RH. E o RH, neste âmbito sobre direitos do trabalho, né? Ainda mais agora no e-social, eles estão bem antenados e ligados aí. Tá? Isso aí você pode ter certeza. E tem que estar se atualizando sempre, né? Porque com essas revisões das normas, com essas mudanças que estão acontecendo, né? A gente como área, né? Um consultor de segurança, a gente vai ter que estar, né? Orientando. E vocês vão entender, né? O advogado muitas vezes, né? Quando você fala assim da área jurídica, que, né? Diretamente está ligado com o time de segurança. O que é que o advogado, na grande maioria, ele faz, né? Ele, baseado nas leis, né? Na própria literatura, né? Na própria, né? Nossa Constituição, tudo, né? Todas as leis que protegem, né? O indivíduo, né? No seu direito, né? Constitucional, né? O advogado, ele faz aquele papel, né? De entender a necessidade do seu cliente, né? Seja ele o réu, seja ele o acusador, seja ele o que está reclamante e tal, ele pega a necessidade do indivíduo, vai na norma, né? Vai na legislação, entende quais são os elementos que fundamentam aquela reclamação do coisa e aí coloca isso em pratos limpos. O segurança do trabalho faz a mesma coisa, né? A produção eu quero, vem cá, meu amigo, para eu trabalhar aqui nessa atividade, eu posso realizar a atividade dessa forma. Então, o que compete o técnico, o conhecedor da norma, né? Você precisa saber tudo de cabeça? Não, entendeu? Mas você precisa saber aonde você tem essa informação. Peraí, deixa eu dar uma revisitada aqui na norma de trabalho em altura, e ele fala, ó, aqui você pode trabalhar, né? A qualquer atividade acima de 1 metro, de 2 metros, você já é considerado trabalho em altura, né? Ah, eu preciso, questão de insalubridade, né? Aquela atividade ali, né? Tá tendo uma reclamação que é uma atividade insalubre, lá no PPRA. Então, né? Você vai ter que ir lá fazer as medições, fazer a análise, né? Entender se as medidas de controle preventivo estão sendo bem implementadas, porque você pode ter o melhor dos procedimentos, o melhor das instituições de trabalho. Se não tiver o conhecimento claro do que tem que se fazer, não funciona, entendeu? Então, de novo, você é um consultor que em alguns momentos vai estar atendendo a necessidade do chão de fábrica, né? Que tem que usar uma linguagem específica. Em algum momento você vai estar falando com o RH, em algum momento você vai estar falando com outro profissional de segurança. Muitas vezes, uma empresa contratada, Nelson, vai fazer uma atividade onde quem escreveu o procedimento foi um outro técnico de segurança, certo? Isso mesmo.
E muitas vezes você vai ter que dialogar com ele. Vem cá, meu amigo, como é que você desenhou essa atividade? Então você vai estar tratando no seu mesmo nível de conhecimento, né? Isso. E muitas vezes você como técnico, você vai estar discutindo com o engenheiro de segurança, entendeu? O cara vai estar lá, agora no final do ano mesmo, eu acompanhei uma atividade de prensa, quem fez toda a análise de risco foi um engenheiro. Então, eu tive que chegar lá e aí tinha um porão que estava sendo realizado, né, que estava sendo construído. Precisava ter esqueci agora o nome específico, mas era um buraco, né, no subsolo, né, esqueci o nome agora, mas que né, é uma prensa de estampagem. E aqui embaixo você tinha os equipamentos hidráulicos, né? Eu tinha uma prensa aqui no nível plano e abaixo do nível ele teve que fazer um porão, vou chamar de porão, tá? E aí, para você descer os equipamentos para esse porão, né? Eu perguntei a ele aí, né? O cara trabalhava em uma altura de 3,5 metros aproximadamente. Aí eu perguntei, meu amigo, o plano de resgate dessa atividade, né? Se alguém passar mal aqui embaixo, como é que a gente resgata ele? Plano de emergência, resgate de emergência. Não, a gente não desenha isso, não. Eu falei, mas você é uma empresa multinacional, né? Você atende vários países no mundo. Quando vocês instalam isso em outras montadoras, vocês não desenham um plano de resgate? Não, a gente não desenha, não. Entendeu? Então, você tem que ter, né, a confiança de falar, em alguns momentos, com o chão de fábrica, falar com o gestor, falar com um profissional da sua mesma área, falar com o diretor, né? Ou até reportar uma informação a nível global, entendeu? Então, e aí a base disso tudo aí, tá? É a capacidade que você tem de entender o processo para que as suas colocações sejam pertinentes, entendeu? E aí requer um pouco de humildade também, né? Quando você está chegando novo, né? Está sendo recém-contratado e trabalhar em conjunto, né? Com o chão de fábrica, entendeu? E em alguns momentos fiscalizar ele, né? É como você vai aprender com ele, vai depois fiscalizar se ele está fazendo certo, né? É uma rotina o tanto quanto, né? Como é que eu digo? Dúbia, né? Muitas vezes dúbia. Porra, eu tô indo lá aprender com ele e aí agora eu vou auditar se ele tá fazendo certo. Mas é mais ou menos por aí. Correto, Elcio? Isso, isso. Tá. Viu? E a gente também tem viu? Eu fiz aí o diagrama aí para vocês, só que está faltando alguma coisa aí, viu? Aí eu queria que vocês identificassem aí nessa relação externa o que falta, né? Porque as normas regulamentadoras, elas são normas elaboradas externamente, né? Então, através do ENIT ou através dos grupos do governo aí, né? Que ele estipula, e até do Ministério do Trabalho. O CREA, ele é o seu conselho, né? Mas quem que te dá mesmo a autorização para atuar é o Ministério do Trabalho, né? Mas falta mais alguma coisa aí que tem aí, né? Que tem mais uma relação externa aí. Qual que é essa relação externa aí que vocês veem que está faltando aí? Como é que vocês poderiam me ajudar a corrigir esse diagrama aí, né? O que está faltando aí, né? nessa relação externa? Matheus, Jamil, Caroline, Natasha. O que vocês acham que está faltando aí? Natasha vai acertar. Eu vou te dar uma dica aí, né, para você que nesses últimos tempos aí, politicamente, né, por causa da política, este setor perdeu muita força, né? Perdeu muita força, mas por causa da política. O sindicato, professor? Isso, os sindicatos, por causa que a maioria deles
eles têm os acordos coletivos. E os acordos coletivos, eles fazem uma nova visão, logicamente que não saindo tanto, né? Do trabalho. Eles modificam carga horária, até peso e medidas também, etc. Então, eles dão um outro dimensionamento à CLT, mas não saindo da CLT, né? Aí tem um acordo coletivo que... Ele nunca pode ser mais... Ele nunca pode... Tipo assim, né? Aí depende muito do que foi acordado, mas nunca, sempre... Ele nunca pode ser inferior à norma, né? Isso. Ele nunca pode ser inferior à CLT, né? Mas A CLT. A consolidação das leis do trabalho, elas são muito, como que eu posso falar para você, como se fosse uma ISO 9001, né? Ela é muito pobre, até muitas vezes, diante das palavras, né? Então, você precisa... Superficial. Exato. Às vezes, ele não traz alguns... Ele não deixa claro, né? E aí, no corpo jurídico, quando você não deixa claro, você abre precedência, entendeu? Exatamente. Então, aí existe aí, ó, o acordo coletivo. Quem que vai estudar um dia aí sobre direito, né, e for para essa parte sobre o direito do trabalho, você vai ter que conhecer aí os acordos coletivos, porque eles fazem uma nova visão da CLT de acordo com as funções aí, os trabalhos, né? Bom, beleza, pessoal? Tá tudo tranquilo? Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, porque vocês são o futuro desse país, né? Vocês estão na área aí, vocês estão trabalhando, né? E a função da Protec... Eu quero que meu filho, quando entre na empresa de vocês aí, esteja tudo seguro aí, hein? Isso. Isso é bom. Bom, dimensionamento do SESMIT, né? Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Vamos colocar aí um exemplo. Sabendo que o CNAE, ele nasce com a empresa, né? Ele pode ser modificado com o tempo, né? Isso é óbvio. Mas o CNPJ nasce junto com a empresa. Ele não pode ser modificado. Se vai ter uma matriz, daí só lá o finalzinho lá que vai sendo alterado, né? Que é o 01, aí vira 02, etc., filial. Mas cada uma dessas plantas, elas nascem com o CNPJ e ela tem que estar determinado o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais. E esse CNAE aí, que é o 10.333, com certeza, ele está dentro do ramo de fabricação de suco de fruta. Por que nós ainda falamos sobre 150 funcionários? Né? Porque é o contingente, né, que nós temos nessa empresa aí e que fica sendo, então, o nosso parâmetro. Bem, o que é o SESMIT? Né? Se você vai precisar de engenheiro, se você vai precisar de tec-segurança, de enfermeiro, tal, etc. Então, primeiro você tem o CNAE. Lá no cartão do CNPJ você encontra ele. Aí você vai lá para a NR4 e você vai procurar pelo CNAE 10.33-3. Então, vamos procurar aqui, achamos aqui, ó. Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, 10.33.3. Tá? Acharam aí? Está muito pequeno? Para mim tá ótimo aqui, viu? Deu, né? Deu. Tá ali, ó. 10.33.3, pá. Aí você pode aumentar aí, diminuir, né? Eu estou diminuindo aqui. Do lado direito, você tem o grau de risco. Então, o grau de risco aí, 3. Tá? Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí. Quantos graus de risco existem? Vai até quando? Quanto? Fica até 4, né? Isso. Então, o grau de risco 1, ele é mais perigoso do que o grau de risco 3? Como é Não. que funciona isso? Como é que funciona? Vamos lá, uma indústria química. Ele vai ter um outro KNAI, né? Lógico. Ele vai para nível 2, 3 ou 4, vai nível 1. São classificados em 4, né? 1 muito baixo, 2 baixo, 3 médio, 4 alto. Tá certo, Gessé? Diretamente, né? Proporcional. Isso. Então tá bom. Tem esse risquinho aí, eu não sei se foi eu que fiz. Foi você aí, viu? Foi eu. Agora eu não sei como é que Deu, apaga. deu um Ctrl Z aí, para ver se apaga. Deus é mais. Não tem aqui o... Aqui, No ó. teclado aí, no teclado Achei. aí. Aí a borracha. Ah, tô esperto, hein? Agora não sei como tira. Meu Deus. Pronto. Vamos lá. Então, descobrimos então que é grau de risco 3. Vamos lá. Aí dentro da NR4 ainda, né? Quadro 1, agora vamos lá para os outros quadros, né? Quadro 2 aqui. A gente então vai encontrar aqui, ó, grau de risco 3. Pronto. Né? Encontramos aqui, ó. Vamos ver se eu jogo aqui, ó. Bom, vocês vão saber, né? Tá lá. Grau de risco 3. Técnico de segurança do trabalho, engenheiro, tal, auxiliar, enfermeiro. Então, cada um desses aqui é uma linha, né? Aí você tem 150 funcionários, não tem? Não é 150? Do KNAI 10333, achamos o grau de risco 3. Então, ficamos aqui. Então, está aqui neste quadrante aqui, ó. Entre 101 a 205, não é? Então, a norma regulamentadora 4, pelo SESMIT, né, requer que no Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho tenha um só funcionário só, que é o técnico de segurança do trabalho, 1. Mas se essa empresa ela passa para 251 a 500, ela tem que ter 2. Se essa mesma empresa passa mais de 500 funcionários, 501, né, 501 a 1000, ela vai ter que ter 3 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico do trabalho. Esse asterístico aí é sobre carga horária, viu? Agora eu não estou bem lembrado, acho que é meio período, alguma coisa assim. Você sabe, Jessé? Sei não, acho. Eu acho que é sobre Tem que dar uma carga pesquisada. horária, viu? Eu não sei. Mas a gente olha depois. O asterístico. Oi, quem falou? Pode falar. Keilane, né? Keilane? Tá baixo, Keilane. Você tá falando aí, mas tá baixo. Estou falando com asterísticos é relacionado ao horário, à carga horária do profissional. Geralmente aí é meio período, alguma coisa assim, né? Você sabe dizer qual é a carga horária, Keilane? Olha aqui rapidinho, peraí. Tá, joia. Bom, enquanto você fala aí, então você tem que ter entre 501 a 1000, você tem que ter 3. Então, automaticamente você tem que ter 3 turnos, né? Ou tem certas empresas que tem até 4 turnos, né? Tem o turno da noite, tem um turno de manhã até 2 horas, depois das 2 até as 10, e tem mais um ainda que é administrativo, tem 4, né? Então, se você tem 3 turnos, então
já cumpre. Então, aqui, ó, 4, 6, 8. Então, é para essa quantidade aqui e essa contingência aqui, tá? Mas no nosso caso específico, que são 150 funcionários, para o KINAI 10.33.3, que é grau de risco 3, você tem a obrigação de você ter um só, porque está no grupo 3 aqui, né? 101 a 205, então é 150, então você tem a obrigação de ter um, tá? O seguinte... Licença. Sim. Esse asterisco é o tempo parcial de no mínimo de 3 horas. Ele fala aqui, presente na tabela, empregado trabalhará em tempo parcial. Exatamente. 3 horas. Nesse caso nosso aí, né? Se fosse uma empresa dessa de frutas aí, né? Com mais de 501 funcionários, de 501 até 1.000, então seria 3 técnicos de segurança, um engenheiro que não é em tempo integral, de 3 horas, né? Exato. E um médico do trabalho. Vocês acham que isso é favorável ou não no dimensionamento? O que é que vocês acham sobre isso? Sobre essa possibilidade, né, de tempo parcial? Querem falar? O que é que vocês acham? Se isso é favorável ou não, na opinião de vocês? Se é essa a condição, né, vamos dizer assim. Como que seria essa questão de tempo parcial? Carga horária, né, de trabalho dele. Tá? Na grande maioria das vezes, o engenheiro de segurança, ele atua dentro do plano estratégico, né, do SESMIT, certo? O que ele define? Ele define o plano de treinamentos, ele define o fluxo de treinamentos, ele define, né, o protocolo, né, o fluxo do processo quando tem um acidente, né? Como deve proceder. Ele está mais no gerenciamento, no mapa de trabalho, né, da organização, certo? Quando você vai para o técnico de segurança, ele já entra na parte tática e operacional, tá? Quando a gente fala operacional, não é operacional de operacional, é operacional da atividade de segurança. Então, as auditorias que o time de segurança faz, né, o suporte na revisão das instruções de trabalho, as inspeções, as auditorias que são feitas nos EPIs. Então, quando você, né, ele define essa carga horária intermediária, e aí quando você vai ver, né, quando você vai ver no asteriscos aí, ele normalmente tem para a função de médico do trabalho, né, e função de engenheiro de segurança. Vocês perceberam? Olhem que na tabela não tem nenhuma classificação parcial de técnico de segurança, vocês perceberam? Na função de técnico. Por quê? Porque eles entendem que, né, para atividade de planejamento e estratégia, se admite que ele fique um tempo parcial, né? Ele coloca também para enfermeiro do trabalho, médico. Mas para a função de técnico, eles já não abrem essa flexibilidade. Certo? E vocês podem ver também ali, ó, que na proporcionalidade aí, ó, do grau de risco 4, com 50 funcionários você tem que ter um técnico já. Então, e você vê que a função de técnico, você vê que a função de risco você vê que na função de técnico não tem parcial, ou tem ou não tem, entendeu? Isso. Por quê? Porque você é o cara operacional, você é o cara que garante que as normas estão sendo cumpridas, entendeu? Agora, eu que desenho como tem que ser um mapa de trabalho, né, não se faz necessário eu estar 100% lá, entendeu? Na minha opinião, isso é favorável, porque, né, querendo ou não, dentro da composição do SESMIT, isso acaba gerando mais oportunidades, entendeu? O que não pode acontecer é o famoso fantasmão, né? Você vai lá, assina, né, como engenheiro de segurança e nunca vai lá, né?
Então, eu acho que, infelizmente, a gente vive isso aí, não só essa realidade aí, não só na área de segurança, como em outras áreas também aí, de carga horária parcial. Você tem uma certa cadência interessante, né, Jesse? Bom, quando você vai aqui para NR5 CIPA agora você já encontra de uma forma diferente, né? Você tem uma empresa do ramo de fabricação de suco, né? Que é a mesma, para 150 funcionários. Você vai lá para a NR5, que é para a parte de Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Aí a tabela lá da NR5 mostra que, pelo mesmo KNAI 10333, a fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, ela vai te levar lá para a tabela C2, tá? Tá dentro da NR5. E a tabela C2, ela tá aqui, ó, C2. Você tá com entre 141 a 300, né? Que tem 150. Então, você tem que ter 4 efetivos e 4 suplentes, de um lado. Então, você vai ter que abrir a eleição e os 4 primeiros colocados, né? Eles vão ser os efetivos. E os 4 outros mais votados vão ser suplentes. E pelo outro lado, você vai ter pelo lado pelo lado dos indicados do empregador, né? Só que lá embaixo está faltando lá, 5, sexto, sétimo e oitavo, né? De um lado você vai ter os votados, né? Que são os titulares, e o quinto, sexto, sétimo e oitavo votados também vão ser suplentes. E do lado direito você vai ter o primeiro indicado, segundo indicado, terceiro indicado, quarto indicado, e aí você vai ter os suplentes indicados pelo empregador, que não são votados, né? São indicados. E desse montante aí você vai tirar o presidente, que vai ser do lado do empregador, tá? O empregador que ele vai escolher quem que é o presidente. O vice vai ser alguém dos mais votados aí. E alguém desse montante todo aí vai ser o secretário. Então, aqui você encontra, então, pela CIPA, né? 150 funcionários. Você tem que ter 8 votados. 4 vão ser titular e 4 vão ser suplentes. As reuniões que são mensais vão participar aí, os 4 efetivos aí. E o suplente, se quiser convidar, convida. Caso não, fica trabalhando. Mas nesse horário de expediente, então, vai ter 4 efetivos que foram votados e os 4 indicados e mais o presidente aí e o secretário. Essa é a CIPA. Perguntas? NR5, viu? Mesma? Não tem nenhuma perguntinha? Nenhuma. Todo mundo entendeu tudo? A CIPA. Também está claro aí também, né? Porque, viu, apesar de Esse que professor depois... é bom mesmo. Não, é que viu, a gente não, viu, não aguçou muito, né? Porque, Gessé, a gente vai ter uma aula específica sobre CIPA, né? Sobre Sim. estabilidade e tal, etc. Sobre o velho mapa de risco, né? Então, daí a gente vai aguçar eles. Né? Entendi. Mas a gente poderia aguçar eles, né? O que vocês acham? Deixa eu aproveitar. O que vocês acham sobre a CIPA dentro da estrutura, né, de uma empresa? Vocês veem a CIPA como positivo ou negativo?
Qual é a experiência, vocês que já trabalharam, né, em algum processo aí, talvez tenha se relacionado com a CIPA, qual é o sentimento, qual é a visão que vocês têm sobre a CIPA, sobre os cipistas, né, sobre essa estrutura, né, dentro da organização? Na verdade, eu acho que todo meio que fornece segurança é importante, né? Dentro de qualquer empresa, seja ele nível baixo ou alto. Massa, mas beleza, é importante, mas importante por quê? Vamos tentar fazer uma reflexão. Por que que se criou uma estrutura, né, onde o chão de fábrica participa, né, desse nível de discussão? O que vocês acham? Então, Gessé, acredito que o técnico ou qualquer outra área que esteja trabalhando dentro do RH ou fiscalizando todas as, né, teoricamente, normas, melhor do que ninguém, aquele trabalhador que está ali pegando na massa junto com os outros trabalhadores para ver como que está ocorrendo, né? Então, acredito que isso seja o ideal do CIPA, até para poder levar ao superior alguma falha, algum defeito que está ocorrendo. É a manufatura tendo a voz, né, dentro da segurança, perceberam? Né? É o chão de fábrica, né? É uma liderança, é uma outra liderança com poder, né, de questionar, de argumentar, de cobrar, né, de reivindicar interesses do chão de fábrica. Aliada ao segurança, né? Ao técnico de segurança, a CIPA. Seria uma aliada. A CIPA, ele é um braço direito da segurança. Deve ser, tá? Mas muitas vezes, em algumas situações, não é, né? Isso acaba indo para um lado político da coisa, entendeu? Então, eu já vi circunstâncias do cipista, né, tá indo lá questionar coisas que não compete à segurança, não é item de segurança, mas porque eu sou cipista e eu tenho estabilidade. Por que foi dada a estabilidade, né, para os cipistas? Para que eles tenham, né, vamos dizer assim, né, a segurança de cobrar o empregador, né, ou as lideranças, entendeu? Mas, em via de regra, ele é a voz da manufatura dentro da segurança. Para vocês entenderem a importância que é o técnico de segurança conhecer o processo. Como se entende-se, né, que, né, não é, né, deve se conhecer, mas um técnico de segurança não sai do seu curso, da sua formação com conhecimento específico de processo, entendeu? Então, eu entendo assim essa estrutura como, né, a manufatura fiscalizando também, né, o processo, né? Não sei o que o Elcio, qual é a visão que o Elcio tem aí da CIPA, mas eu queria ouvir um pouquinho. Eu acho que a Cíntia foi perfeita aí na colocação aí, a Kirane também. E aí é bom ouvir também a experiência de vocês, entendeu? O que é que vocês, qual é a visão, vocês que trabalham, né, o Jamil e a Natasha também, qual é a visão que vocês têm da CIPA, né? É uma visão positiva ou negativa, né? Porque tem gente que não gosta de cipista, entendeu? A Caroline. Ninguém ia falar? Tem algum cipista aí? Algum cipeiro já aí? Que já teve Que já pertenceu já à comissão interna? Inclusive, existe um treinamento, né? De 40 horas, né? 20 horas. De 20 horas para todos os cipistas e suplentes, para poder eles entenderem um pouco do que compete o seu papel, entendeu? E aí é esperado que o cipista ele conheça também
as normas, entendeu? As regras, os procedimentos internos. Então, o que você como técnico de segurança vai ver dois personagens. Vai ver aquele profissional que realmente que se elegeu na CIPA para poder melhorar as condições de trabalho do empregado, e vai ter aquele cipista que é um cara político, que ele vai estar querendo gerar conflito, né? Forçar interesses, entendeu? O cipeiro, né, quando ele é eleito ou ele é indicado, ele só toma posse através de um curso que ele tem que ter de 20 horas, né? E esse curso mostra muito dessas nuances aí, né? Desde primeiros socorros, né? Isso. Até combate a incêndio básico, né? Análise de risco. Exato. Aí ele vai mostrar, então, que ele entende um pouco das classificações de acidentes, o que é um acidente LTC, o que é um acidente, né? Quais são os impactos, né? Abertura de CAT, tá? Como é que é feito o processo de, né? E aí nas reuniões, né? Que tem ordinárias que são obrigatórias, de se discutindo, né? Todos os itens que eles coletam do chão de fábrica. Ele sem dúvida é uma liderança, entendeu? Dentro do processo. Então, ele é a voz da manufatura, vamos dizer, é a voz da manufatura dentro do sistema de gestão, né? Bom, Tá? a gente fez uma passada aí na introdução, né? Sendo que vocês são representantes aí do Ministério do Trabalho, legalizados e, né, e legais. E só para a gente terminar, pessoal, quem que dá aptidão para o trabalhador exercer as suas atividades é o médico do trabalho, né? O médico do trabalho que ele dá apto lá e ele faz o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Aí você vai lá para a NR7, aí, né, você vai ver que cada função tem os seus EPIs, né, para usar, tal, etc. Né? Aí o médico também que assina. Mas quem que toma conta diariamente, né, como é que você viu lá naquele quadro, é o técnico de segurança que tem que estar ali junto da pessoa. Só que a linguagem do técnico de segurança não é médica, né? É uma linguagem Às vezes se confunde, né, Elcio? Operacional. Então, tem muitas vezes, né, que a pessoa... Investigativa, eu diria, né? Até ele é normalmente ele, né, tem um acidente, ele parte para startar um processo de investigação, né, do ocorrido, né? Isso, Acho que tem muito essa visão também. Ele não vai para a parte física, ele vai para a parte de prevenção. E o técnico de segurança, a linguagem dele tem que ser clara, assim, dentro da postura dele. Ele vai treinar pessoas, queira ou não queira, ele vai treinar. Ele vai participar aí da integração, ele vai participar junto com o RH aí dos treinamentos, da conscientização, um DDS. Então, ele é um formador de opinião mesmo. E através disto, então, as leis globais e mundiais dizem que as pessoas só podem ser penalizadas quando elas são conscientes. Se ela não é consciente, ela desculpe falar, ela tem aí os parafusos soltos aí, toma Rivotril aí e outras coisas, então ela vai ter que ser tratada em outro âmbito, né? Mas a partir do momento que ela tem a consciência, é porque ela tem inteligência e ela vai escolher. Qual que é a escolha dela? Né? A escolha dela é daquilo que treinaram. Se treinou ela é para usar o protetor auricular e ela não está usando, é penalização. Não há o que falar. Se ela foi treinada, se ela está consciente, se ela é inteligente, se ela não é débil mental, se ela não toma
viu, o Rivotril ou o diazepam por aí, então ela fez a escolha de não usar conscientemente, então ela vai ter que ser penalizada. É uma situação, pessoal, né, que vocês devem ser racionais. Racional. Né? Se ela foi treinada, se ela foi conscientizada, e ela tem a inteligência e a aptidão do médico deu a ela que ela é capaz de trabalhar, viu, ela é capaz também, viu, de ter a disciplina dela a favor, né, do que ela foi treinada. Mas ela pode escolher não fazer. Né? Por exemplo. Direito de recusa, né? Ou mesmo assim, a indisciplina dela. Né? Quando ela falar. Ah, sim, você fala comportamento, né? A O pessoa comportamento. negligenciar. Negligenciar. Ontem mesmo, a gente dando um treinamento dentro de uma empresa, né? Ali, o operador, né? Ele estava ele estava na empilhadeira dele, trabalhando ao lado. Não era o nosso foco, né? O nosso foco era lá com os outros. E ele usando o sapato dele industrial como chinelo. Sabe como é chinelo, né? Ele dobra ali a ponta do calcanhar, né? Para facilitar, tirar ou não, eu não sei. Ele usa, né? É como se fosse um chinelo. Então, ele não, né? Ele não calçou o sapato. Né? Como se deveria. Como se deveria. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar a atenção, né? Viu? Porque sapato é para calçar ele, né? Viu? Não é um chinelo. Isso aí pode provocar um acidente, né? E ainda mais que estava chovendo, tá? Então, são assim, as situações que não era o nosso foco, mas a gente tem que chamar a atenção da pessoa. Né? E ela, viu, imediatamente foi lá e colocou certinho o sapato dela. Né? Isso aí era eu ali de fora. Agora, é porque eu não vi o técnico de segurança ali perto. Ali, tá? Né? Senão eu chamava o técnico de segurança, X9 mesmo. X9. Tá? Realmente, as pessoas, elas só ouvem quando algo penaliza. Ameaçadas, né? Quando dói mesmo, quando dói. Quando ela chama a atenção, daí, viu? É nem que ela crie ódio, raiva ali, mas né? Se ela foi treinada e ela está fazendo, como é que disse, exercer uma negligência, uma disciplina, então é uma questão que ela escolheu, né? Aí é o comportamento seguro. Certinho? Eu costumo Perguntas? dizer, Sim, eu costumo dizer o seguinte: tem certas punições que são para poder salvaguardar a vida do colaborador. Em algumas situações, né? Eu já teve caso de dizer o seguinte: ó, ainda bem que eu te peguei, porque eu tive a oportunidade agora de evitar que você se mate. Percebeu? Ah, mas é isso mesmo. Por quê? Porque, assim, ó, uma coisa é você cometer né, um descumprimento de regra e colocar, né, a sua vida em risco. Mas na grande maioria das vezes, o indivíduo ele tem família, ele tem filho, né? Quando a atitude dele, né, só fosse prejudicar ele, entendeu? Até, né, era até uma relação justa. Mas além de prejudicar a empresa, entendeu? Ele prejudica, né, os colegas, o ambiente de trabalho, porque se uma fábrica dessa para 1, 2 dias, porque um indivíduo cometeu um acidente e veio a óbito, você para uma fábrica por uma semana. Então, é a sustentabilidade da organização, né? Você coloca em risco exatamente os profissionais de segurança que muitas vezes se autorizaram a realizar aquela atividade naquelas condições, entendeu? Eles respondem, né? E até podem ser caçados, e ainda coloca em risco a sua família. Então, quando eu pego
um indivíduo em uma conduta errada, eu faço questão de sangrar ele assim na ressaca moral, entendeu? Porque eu falo, poxa, velho, será que vale a pena? Será que vale a pena você colocar em risco toda essa estrutura, né? Por conta de que, na grande maioria das vezes, pressa, né? Atalho, né? O famoso atalho para poder ganhar tempo, para poder, né, desconsiderar. Então, vocês vão ter que entrar na mente da pessoa, né? Não dá para dar uma broca, né? É, Se fosse, não dá você dar um telefone, o cara ou pode ser então bravo. uma palmatória daquelas, O cara pode ser né, que mais forte que a gente, não dá não. que antigamente, né, as professoras faziam com os alunos. Como você não pode fazer isso, obviamente, você tem que entrar na mente do indivíduo e fazer com que ele reflita, né? Não é assediando ele, não. Não é maltratando ele, não. Não é criando pânico para ele. Não estou falando disso de criar o terror, né? Ah, porque agora não é isso. É você fazer ele refletir, entendeu? Pô, será que vale a pena? Pô, você tem filho? Tem. Pô, você tem sua família? Pô, você tem seus colegas aqui. A pessoa acontecer um acidente com você, o impacto que isso vai gerar, né? Para a organização, para a empresa. A gente quer você vivo, a gente quer você bem, a gente quer você produzindo, a gente precisa de você, entendeu? Não faça mais isso, velho. Entendeu? Então, aí entra um pouco da psicologia, né? Mostrar para ele, entendeu? E aí, quando você muitas vezes, e aí, né, tem essa conduta, né, decide fechar os olhos, entendeu? É uma família que você pode estar destruindo. Não sei se vocês conseguem se enxergar nessa situação. Quando eu passo, que eu vejo o indivíduo cometendo um erro que eu não trato, que muitas vezes eu não dou, né, uma medida, né, adequada para a situação, eu estou não só colocando a vida dele em xeque, né, eu não estou só me omitindo a vida dele, né, mas muitas vezes me omitindo a vida de uma família, pô. E Entendeu? Então, me fez lembrar agora, Gessé, é que isso que você falou aí, é família, tal, esse lado é psicológico, né? Que nem, eu vi esses dias aí uma palestra, ele é um prevencionista, sim, excelente prevencionista. Ó, é um dos mais eloquentes, mais emotivos mesmo. Ele faz palestras viu, é para qualquer empresa do Brasil. sim. Ele realmente toca a pessoa lá na alma dela. Ele não tem as duas mãos por causa de De um acidente, né? acidente elétrico. Ele é uma pessoa assim que ele é ele Ele usa o case dele, né? Eu acho que isso é muito bonito. e ele ainda fala ainda para a pessoa, para que vocês nunca cheguem na minha situação, ele fala mesmo, ele fala eloquentemente, nunca façam isso. E aí ele mostra sobre o aterramento, sobre o bloqueio, sobre a NR10, sobre subestação. Ó, não é jogar assim o terror, não, mas o cara, ele é bom. Então, tudo isso que a gente fala aqui, Gessé, eu aqui, os outros técnicos de segurança também, e você um dia você vai ver, essa é uma área preventiva. Não aconteceu, e não é para acontecer, mas pode acontecer. É a lei de Murphy. Né? Pode Sangue. acontecer. Então, para não acontecer, tem que se tomar aí os controles e essa erradicação aí e mitigar mesmo as possibilidades. E a formação de opinião é sua. Eu vou dizer uma coisa a você, Elcio. O risco é porque vocês vão perceber que o instinto prevencionista, né, vamos dizer assim, de vocês, vai aguçar de uma forma absurda. Porque de tanto você calibrar o seu olhar, né, de tanto você estar indo nas áreas, olhando, vendo essas oportunidades, o seu nível de consciência expande absurdamente, entendeu? E aí Até quando em você casa. sai
E aí, quando você sai na rua, você vê coisas que você fala que absurdo, velho, que absurdo, né? Você começa é uma expansão, assim, é uma expansão absurda de consciência. Eu levei minha mãe, né, Elcio, para poder fazer um treino na orla, e lá tinha uma ponte, né? Uma ponte de madeira, né, com corrimão de madeira. Aí ela tava fazendo umas fotos de volta pro mar, ela se pendurou no lastro, em um lastro velho, antigo, para poder fazer uma foto. Eu tava a uns 400 metros. Aquilo para mim, entendeu, velho? Eu falei, desce, 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 desce. Né? Por quê? Porque eu falei o seguinte, né? Como é que tá aquela estrutura? Como é que tá a ancoragem daquela estrutura? Não é que a gente é negativo, né? Mas tem Como uma é que tá, possibilidade. como é que tá a ancoragem daquela? Quem me garante que aquilo ali foi feito? Ali foi feito você colocar uma mão. É um corrimão, é um guarda-corpo, né? Ali não foi feito para ninguém se pendurar. Entendeu? Então, assim, às vezes até de forma ingênua, entendeu? Às vezes as pessoas se colocam em situações. Às vezes está numa lift e aí precisa alcançar um passo, então ele sobe né? Para poder, achando que aquilo ali é rapidinho que o cara, o indivíduo morre, entendeu? Você me fez Então, lembrar, você me fez lembrar agora de uma situação de hoje de manhã, viu? De hoje é meio-dia. Eu fui tomar ali um shake meu, né? Que agora vou fazer a propaganda da Herbalife, né? Aí eu fui tomar a Herbalife e tal, e descendo ali, né? Pela escada e tal, viu? É na calçada, viu? É quase, né? É quase que eu ali espetei o meu pé em um parafuso. Viu? Era ali um parafuso, viu? Eram 4, né? 3, viu? Tinha sido sacado e um estava lá em pezão lá, né? E era lá lá de uma estrutura, viu? De ferro, né? Que tinha sido tirado. Aí o que você faz? Você faz que nem um doido, né? Você pega viu? Pega ali um tijolo, tal, bate, tenta tirar, eu tirei e tal, pronto. Viu? Parece um doido, um maluco, né? Assim, e aí não, você alguém vai. pensa logo ali, tem que eliminar esse risco. A Viu expansão de agora consciência assim, de vamos, vocês vamos é lá. absurda. Viu? Agora vamos lá. Né? Viu o manutencista. Será que ele não pensou nisso? Né? Será que ele não imaginou isso? Não, ele tirou 3 e ainda viu, e um ele deixou. Eu acho que os 3 foram junto com a estrutura. Tá? Ele nem parou para pensar. Agora, vamos lá. Por que ele fez isso? Acho que pressa, ele devia estar com um monte, né, de situação para fazer, tal, etc. Você aí é na sua casa, né? Você faz aí a comida tal e você deixa lá o gás ligado no bujão, né? Viu uma situação que pode acontecer. Vamos lá, viu? Vocês jovenzinhos, né? Que eu sei, né, que tem alguns aí, que sai sábado aí junto com os amigos. Aí você vai junto com os amigos, tá? Um lá vai dirigindo, né? E o cara só na Heineken ali e tal, assim por diante, e ele é o piloto, né? Você vai pegar o carro com ele novamente, viu? Para voltar para casa? Não, você vai pegar um Uber, né? Viu? Porque o cara bebeu. Então, essa viu? É a causa principal aí, aliás, é uma das causas principais de acidente. Isso Eu, eu, prevenção. Eu perdi um amigo com 16, 17 anos. Há pouco tempo. 17 anos eu perdi um... Não, então, tem muito tempo já, né, na verdade. Eu tinha 17, ele era minha idade, assim, tem mais de 20 anos. Mas eu perdi um amigo porque não estava usando cinto de segurança. Tá vendo? Né? Ele foi para a praia, voltou, não usou cinto de segurança. E foi uma perda tão ridícula. Era um cara tão incrível e uma perda tão ridícula que eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu falei, vou treinar meu filho. Eu posso perder meu filho de qualquer coisa. Deus o livre e guarde. Mas por falta de cinto de segurança não vai ser. Entendeu? Então, desde pequenininho eu treinei ele. Ele entra no carro hoje, ele coloca o cinto de segurança. Eu não preciso falar mais nada. Mas eu trabalhei um ano na mente dele. Eu entrava, quando entra no carro,
Qual a primeira coisa que você faz? Ele aí. Hoje, por diversas vezes, eu entrei, né? Não coloquei ele, meu pai, o cinto de segurança. Entendeu? Então, façam esse exercício, vocês que são profissionais, e observe o comportamento das pessoas ao entrar no carro. Né? Muitas delas, minha mãe é uma delas. Ah, isso não é de cinto, minha mãe, eu só ando, entendeu? Faço o meu papel, entendeu? Eu falei, eu só vou sair com o carro depois que colocar o cinto. Ah, só vou sair com o carro. Então, às vezes a gente vai ter que ser mesmo o chato, porque o técnico de segurança é visto como um cara chato, né? O cri-cri, mas tem que ser, entendeu? Cri-cri é negativo demais, pensa que vai acontecer com todo mundo. Esses são, Caguete, assim, né? algumas X9. coisas. Mas, viu, com o tempo aí, a gente vai trabalhando contigo aí, tá? E a gente vai conversando aí. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Gessé. Mais alguma pergunta aí? Keilane, Hélio, João Marcos, Cíntia. Quem mais? Matheus, Jaqueline, Jamil, Natasha, Eline. Tudo bem? Zé Fini? Então, 6 horas. Um grande abraço aí. Obrigado, Gessé. Obrigado, pessoal. Boa noite Um aí. abraço. Desculpa o atraso. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.